Bom, pessoal, falando novamente sobre o projeto Marathon. Como eu vou falar para vocês, toda semana a gente vai trabalhar um texto. Então, na segunda-feira será aquele momento em que você vai fazer leitura silenciosa. Um local mais calmo, pode ser o seu quarto, tá bom? Na terça-feira vai ser aquele momento que você vai fazer a leitura alta. Aí você pode ir lá para o quintal, lá para a sala, um local que você realmente pode soltar um pouco mais a voz. Na quinta-feira vai ser aquele momento de leitura com a família. Você pode ler para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, e logo depois você pode ler uma parte, sua mãe pode ler outra, seu irmão pode ler outra, ou seja, leitura compartilhada, tá bom? Já na sexta-feira vai ser aquele momento de cronometrar a sua leitura. Você vai ter 1 minuto para ler até onde você conseguir e para o cronômetro. Ou seja, você pode pegar um relógio, pode pegar o próprio celular e marcar o tempo com a ajuda do seu pai, de sua mãe ou do seu irmão. E depois me mandar até quantas palavras você conseguiu ler em 1 minuto. Tá bom? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arthur. Bom, ontem vocês viram que começou a atividade da TV, né? TV O Dia, canal 23.1. Teve aquele link para quem não tinha a TV disponível, né? E, no caso, na aula de ontem também teve um professor que conseguiu baixar e colocar no canal do YouTube, né? Eu espero que a aula de hoje também, algum professor consiga também baixar o vídeo e colocar no canal para as pessoas conseguirem ver posteriormente, certo? Enquanto não tem outra possibilidade de ver depois, porque, no caso, até agora, dá para acompanhar ao vivo, né? Só que muitos pais, algumas famílias não têm essa possibilidade. Então, a gente está tentando ver se consegue esses links para serem colocados para você depois, no caso, né? Bom, como eu falei, durante toda a semana a gente vai ver, primeiro, antes de começar a aula, a parte do projeto Marathon, que é um projeto de leitura da SEMEC, tá bom? Esse projeto vai ser trabalhado com um texto por semana. Esse texto eu já disponibilizei na sexta passada. Vocês já leram, alguns alunos mandaram o material, muitos alunos, o áudio, mas ainda tem alunos que não mandaram. Por favor, pais e mães, eu preciso desse material, até mesmo porque estou fazendo a frequência diária dos materiais que eu estou recebendo no privado, tá bom? Frequência. Então, a frequência estou pegando de acordo com as atividades que eu vou recebendo, ok? Bom, no caso do maratão de hoje, eu queria que vocês anotassem no caderninho de vocês 2 perguntas desse texto, tá bom? A primeira, qual seria a informação principal daquele texto, que foi o texto A Longa Viagem do Alfabeto? A outra pergunta sobre esse texto é o que seriam os hieróglifos citados no texto, tá bom? Responda essas 2 e me mande no privado. Bom, pessoal, seguindo aí, vamos fazer a correção da atividade que eu passei ontem, no livro de português. Página 46, questão 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos, e já está marcado ali, né? Desenhe, tá bom? Então, desenhe seria a resposta certa. 11ª. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. No caso, eu vou colocar a minha resposta, mas se a sua tiver mais ou menos parecida, pode deixar, como eu sempre falo, ok? Vamos lá. Uma das possibilidades seria, essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Outra opção, ela se move? Outra opção, tem mais de uma peça? Outra opção, já vem montado? E outra opção, para que serve? Então, se você colocou mais ou menos isso, pode deixar, tá bom? 12ª. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Converse isso com o colega. No caso aqui, quando tem uma pergunta que coloca em sua opinião, ou seja, pessoal, então você vai colocar aquilo que foi trabalhado, no caso, tá bom? Então é pessoal isso daí. A próxima, o próprio livro, você observa aí
que ele tem um apanhado do que a gente está vendo na crônica. Então, bora lá. Ao responder as questões da seção compreensão de texto, você viu que há vários elementos da crônica. Vamos relembrar? Crônica é uma narrativa. Você viu que o texto que está sendo trabalhado pela TV O Dia, é justamente isso, né? Do tipo narrativo. Mas no caso aqui a gente está vendo crônica no livro. Lá eles mostraram mais, foi conto, né? Conto moderno. Bora lá. Quais são os elementos da crônica? Quem participa? São os personagens. O que acontece? É a ação, o enredo. Onde acontece? É o espaço, o lugar. Quem conta? O narrador. Muitas vezes na crônica, o próprio narrador é o personagem, né? Quando a ação acontece? É o tempo. Geralmente na crônica é um tempo um pouco presente, tá bom? Não são coisas que aconteceram há muito tempo, não. Geralmente crônica é uma coisa recente. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com a pessoa no dia a dia, coisa diária. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo. Veja aí. Situação inicial, a complicação ou desequilíbrio, que é o problema que aparece, o clímax, ou momento de maior tensão, e o desfecho, que na realidade é o final, né? Tá bom? Então essa parte aí que a gente começa a trabalhar hoje, que na verdade é como se fosse correção. Daqui a pouco eu continuo. Bom, pessoal, já nessa parte a gente vai resgatar algumas coisas que foram vistas lá no programa, ok? Bom, bora lá. Primeiro, que foi dividido em duas partes. Você viu ali que a primeira parte, o programa trabalhou com a parte de estudo de um gênero. Tá bom? No caso ali foi conto de suspense, certo? Porém, é o mesmo tipo de texto que a gente está estudando no livro, que é o quê? Texto narrativo. E lá, falando do texto narrativo, colocou alguns elementos. Bora relembrar esses elementos que ela abordou lá. Bom, pessoal, vimos que o material da televisão foi trabalhado em duas partes em português. A primeira foi a parte de estudo da narrativa e a segunda foi a parte de pontuação. Na primeira, no caso, estudo da narrativa, foi trabalhado com o gênero conto de suspense. Apesar de ser diferente do gênero que estamos vendo, que é crônica, que está no livro, são os dois do mesmo tipo, do tipo narrativo, tá bom? Então, alguns elementos que tem no conto de suspense, logicamente, dá para trabalhar também na crônica. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, no caso, ela destacou alguns elementos. O primeiro foi, no caso, personagem. No caso lá da história que ela leu, do conto, era Tia Maria. Depois, ela colocou outro elemento, que é o espaço. No caso lá da história, a casa e a escola. Terceiro elemento, o tempo passado. No caso, a história já aconteceu, então, logicamente, seria passado. Outro elemento são os fatos, ou seja, alguma coisa que aconteceu na história, tá bom? Mas também ela citou também o conflito gerador da narrativa, aquele que chama atenção para outro capítulo do livro, no caso, e também o clímax, que é aquele momento mais importante da história, e logo depois o desfecho. E alguns desses elementos a gente pode trabalhar no livro. É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Segue. Bom, pessoal, retornando aqui para o livro de vocês aí de português, no caso, você vê que alguns elementos que tem lá no texto do vídeo, tem aqui no livro de vocês, na crônica, tá bom? Como eu falei anteriormente. Aí você vê personagem, você vê enredo, o espaço, tá bom? Onde acontece a história, quem conta, que é o narrador, que no caso, muitas vezes, é o narrador personagem, e o tempo, tá bom? Então, são elementos que tem lá, que também tem no texto aqui, ok? Tem situação inicial, a complicação, o desequilíbrio, tá bom? Que seria um conflito gerador, o clímax, que vem antes do desfecho. Aí do lado aqui, pessoal, só coloquei isso aqui por causa das respostas, é livro do professor está respondido, mas
tem questões sobre isso, inclusive de elementos que aparecem lá no vídeo que assistimos ontem, tá bom? Então respondam essa página aí 47 e depois me mandem a resposta no privado, tá ok? Valeu!